da síndrome criança. do bebê sacudido. Eu sim. ia falar a história da Alice no Pula-Pula comigo, eu toda feliz, pulando a Débora. O cérebro! Eu falei, meu Deus, ele não colou ainda! É O verdade. cérebro. Ela já tinha 1 ano e pouquinho, já. Caramba. Acho que só cola com 2 anos. Que ela já Ai, não sei, eu já então, não sei. Mas aí, Tô eu tava brincando com a Alice Nossa. sozinha. Aí eu fui mostrar E pra a gente já Débora. brincou muito de pular com o Joaquim Jurando que tudo bem. Que já tinha colado o cérebro, que eu lembrava dessa hora. Eu nunca tinha chacoalhado, que eu Não lembrava sei se da era com Débora 1 falar. ano que cola. também. Nossa. Ai, não sei, só sei que mas eu eu já tava ouvi pulando isso. com a Alice. Olha, mamãe, a Débora, o cérebro, gente! Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do 236 Podcast. E antes de me apresentar, eu gostaria de apresentar aquele que nos inspirou a estarmos aqui, o nosso convidado de honra que sempre está presente em todos os episódios. Eu estou falando sobre Jesus. Sim, esse é um podcast cristão, mas todos são muito bem-vindos. Eu sou a Débora e eu tô aqui com a minha cunhada Simone. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui, como a gente sempre fala, a boca fala do que o coração está cheio. E hoje, mais uma vez, a gente está aqui para falar daquele que tem enchido os nossos corações. É isso aí, hoje nós estamos com uma convidada muito especial, muito querida. Ela é atriz. Gente, ela tem tantas coisas interessantes sobre ela que eu acho que eu nem vou saber citar tudo. Eu sei que ela é atriz. Ela é instrutora de yoga, ela é sarada, ela já foi surfista, ela é esposa, ela é mamãe do Joca e ela é uma amiga muito querida. Eu tô falando da Pérola Faria. Seja Bem-vinda, muito bem-vinda, Pérola. Pérola. Obrigada. Nossa, eu não sou sarada assim, não. Ah, não. Ah, por favor. Você é. Internamente. E tem uma história bem legal, assim, que eu queria falar, que a gente se conhece há muitos anos, né, Pérola? Aham, Há nossa. muitos anos. Eu lembro que... Uns quase 20 anos, eu acho. Tem muito tempo. Não. Acho que uns Uns quase 15 15, anos. por aí. É verdade. E é engraçado, porque eu lembro de você em momentos muito específicos, assim. É Aham. incrível como a gente sempre teve ali meio que constante em momentos próximo, importantes. Porque eu lembro que a gente se conheceu, eu lembro da primeira vez, assim, que eu tive mais contato com você, foi em Rebelde. Nossa. Foi na época de verdade. Rebelde, que eu lembro que a gente parou e aí Aham. conversava, se via um pouco mais, porque Rebelde tinha muitos eventos, tinha muita coisa que acontecia. Teve a Já foi bem no faculdade. fervo de rebeldes, né? Foi bem... É. Era um acontecimento. Rebelde foi um acontecimento. Por verdade. si só. Foi em 2019? Foi. Não. Foi em 2000 e... Não, em 2009. Não, Isso. 2000. 2011? 2012. 2012? 19 foi agora, gente. É. Olha que louca. Eu pulei pra 2019. Foi 2011. E 2011. Foi por aí. Isso. E eu lembro que foi a primeira vez, assim, que a gente teve um pouco mais de contato. Eu tava 3 anos na Record. É isso mesmo. Nossa, tinha pouco tempo. Tinha pouco tempo. Até achei que você tava mais tempo na Record. Mas Eu ela era tava novinha 3. ainda, né? Era novinha, não tinha era, com 19. Eu certeza. que tinha 19 anos, olha eu. Ah, Agora eu entendi porque que eu agora tem associei o a 2019. E aí, eu lembro que a gente depois se reencontrou na faculdade, que a gente chegou... eu lembro muito. Nós duas fizemos comunicação Jornalismo. social. É. E aí, a gente tinha algumas matérias juntas. Depois, a Pérola se formou em jornalismo, eu me formei em publicidade e propaganda. E a gente se encontrava, tivemos matérias juntas, que a gente... Gente, a Pérola era CDF. Eu lembro, ela sentava lá na primeira Eu era cadeira. só amiga dos CDF. Gente, não existe amigo Não de existe CDF. amigo de CDF Ou sem você ser é CDF. Ai, meu Deus. Não é. E eu lembro que a gente se via e depois eu acho que foi o momento que mais, assim, a gente se uniu e que foi o mais legal, Nossa. assim, foi na maternidade. Na maternidade, que foi junto, né? Foi junto. Eu lembro disso. Eu lembro que vocês foram no Chá Revelação e tal. E aí a gente foi se encontrar na casa de um amigo lá que eu tinha acabado de contar pras pessoas. Estava grávida de 3 meses. Aham. E eu lembro de você me contando. Foi. E você falando, só nem contei pro Alan ainda. Não, sei eu se já, eu te falei isso. não, eu tinha Já tinha contado, eu não tinha contado, acho que pra minha mãe, não tinha contado pra verdade, ninguém nem da contei pra família. ainda, a gente acabou de Caraca. saber. A Pérola foi uma É das primeiras verdade. pessoas que eu contei. Foi, é verdade. Vocês descobriram juntos, foi? Foi, a gente E tava aí, juntos. vocês estavam juntos, vocês descobriram.
E aí você falou, nem contei pra família ainda, vou contar e tal, eu tô muito nervosa. Não, e foi até num dia depois, nós fomos convidados pro seu chá revelação, a gente foi no chá do Joca, aí foi aquela alegria, mas eu não fazia ideia que eu tava grávida. Porque eu já tinha feito um teste de gravidez e tinha dado negativo. Nossa! Eu tinha feito uma semana antes do seu chá, eu tinha feito um teste de gravidez, tinha dado negativo, só que eu já tava sentindo que eu estava diferente, que tinha algo diferente acontecendo. Tanto que eu tive Covid, achei que era do Covid. Enfim, tadinha, eu tive 2 vezes Covid estando grávida. Que dó, Delícia. Eu tive uma. Que dó, não. Horrível. Já nasceu com Já nasceu com anticorpo. Tadinha. Mas aí eu lembro que eu tava me sentindo diferente, aí a gente foi pro seu chá e foi muito legal, foi bacana. A gente conversou ali e tal, foi lindo. E aí no domingo de manhã, quando eu acordei, eu não sei o que aconteceu até hoje. Eu sei que eu dei um estalo assim, eu falei, vou fazer um teste de gravidez. E eu tinha já guardado na gaveta. Nossa. Quando eu fiz, deu positivo. Verdade. Aí eu tava com o Alan, aí eu só olhei assim, Aí a gente fica analfabeto na hora, porque tinha escrito bem simples. Eu fiz aquele teste mais baratinho, mais simples. Que tá lá, 2 traços positivo, 1 traço negativo. Aí eu olhei assim, aí eu chamei o Alan e falei, amor, o que é aqui? É 2 traços positivo e 1 negativo? Ou é 1 negativo? Esse daqui que apareceu, é 2 ou é 1? Tava lá, não tinha dúvida. Não, pera, deixa eu ver. Aí os dois olharam, eu não sei. Aqui é positivo? Tinha um mais ali. Na hora a gente pode ler a instrução várias vezes, né? A gente parece que não tá entendendo. Ficaram os dois confusos, assim, deu um tilt na cabeça. É positivo, assim. É positivo. Olha. Aí ficou assim. Ai, meu Deus. É mesmo. É muito gostoso descobrir junto, né? É muito legal. E a gente saiu, fomos pra igreja, assim. Nossa, que legal. Enfim, aí foi muito legal. E logo depois a gente se encontrou. E eu nem lembro. Acho que você já chegou a me contar do Joca, como vocês descobriram. Então, do Joaquim, eu comecei a sentir também. Eu tive muita dor. Uma coisa assim que as pessoas às vezes até estranham. Não é toda grávida que tem essa dor que eu tive. Uma dor muito estranha, porque falam que é uma coliquinha que dá anidação. Não sei se você chegou a sentir uma coliquinha. Mas eu não senti uma coliquinha, eu senti uma dor absurda. E assim, eu lembro que tava até assim, num período pré-menstrual, mas aí atrasou assim uns 3 dias, nem fiquei atrasada dias pra pensar, nossa, acho que tô grávida, né? Eu sei que eu achava que era cólica, porque eu sempre tive muita cólica, e aí eu pensava, de repente, né, vou ficar naqueles dias e tal. Então, normal. Aí passou um dia, nada. Passou 2 dias, nada. E a dor continuava muito forte. Aí eu comecei a me preocupar. Eu falava com o Mário, nossa, eu tô ficando preocupada com isso. Ele, não, é TPM, tudo bem. Eu falei, não é TPM, porque eu sei que normalmente eu tenho cólica e fico. Mas não fiquei, tá estranho. Ele, amor, então tem que ver, né? Eu falei, não, vou ver o que é, mas sei lá, vou tomar um remédio, vou ver se passa. Fiquei assim, acho que quase uma semana nessa, né? Sentindo dor. Até que o Mário viajou, era no final do ano. Viajou pra passar o Natal com a família dele lá de Piracicaba e eu ia também. Só que eu ia passar com a minha mãe aqui, que minha mãe mora sozinha. E eu ia no dia seguinte, no dia 25, encontrar com eles e ficar lá o dia do Natal mesmo e tal. E aí eu lembro até hoje eu dormindo em casa sozinha, que eu morava sozinha na época, no sofá da minha sala, sentindo muita dor, umas 11 da noite. Nossa, voltou a dor. Eu com muita dor. Eu não tinha falado pra minha mãe da dor, que minha mãe fica muito preocupada. Eu falei, vou esperar passar, né? Vou esperar saber o que é pra falar pra ela dessa dor. Não falava nada. E aí eu mandei mensagem pra um amigo meu, que é médico. O Rafael. Até o Mário falou, fala com o Rafa e tal, nosso amigo, que é médico. Pergunta pra ele, você tem que saber o que é. Aí eu falei, nossa, vou mandar, porque era uma dor muito absurda que eu não conseguia levantar. E eu comecei a pensar, sei lá, se fosse endometriose, qualquer coisa, eu não sei como é que é, né? Não sei o que pode ser. E aí eu mandei mensagem pra ele, olha, tem dias já que eu tô sentindo muita dor, até tô no meu período, assim, pré-menstrual, mas já passaram uns 3 dias, não deu nada. É uma cólica muito forte, eu não sei explicar, chega a dar, assim, um calafrio, sabe? Às vezes dava um calafrio, parecia que eu tava meio febril, uma coisa muito estranha. E aí ele falou, olha, pode ser endometriose, pode ser gravidez das trompas, nossa, pode ser tanta coisa que eu acho melhor você ir na emergência e fazer um exame de sangue, que aí você descarta logo a gravidez e descobre o que é.
Aí a gente começa a falar, ai, meu Deus do céu, o que deve ser, né? Tomara que seja gravidez, tomara que seja gravidez. E ao mesmo tempo, meu Deus, será que eu tô grávida? E aí dá aquele frio na barriga. Eu falei, não, calma. Antes de pedir pra minha mãe me levar no pronto-socorro, que ela vai ficar apavorada, né? Véspera de Natal, eu vou comprar um exame de farmácia, vou fazer. E aí eu não sabia nem fazer o exame de farmácia. Falava, gente, eu sei que tem que fazer ali tem todo um esquema, mas eu não sei direito como é que faz. Aí eu liguei pra uma amiga minha que já tem 2 filhas, agora tem 3. E aí eu falei, Bruna, me ajuda aqui, eu tava tremendo. Me ajuda aqui, como é que faz esse teste de farmácia? Porque eu acho que eu tô grávida, mas não sei ainda. Eu preciso saber se eu tô, se eu não tô. Aí eu comprei aquele que vem grávida e não grávida, né? Pra não ter erro. E aí ela foi me explicando, assim. Aí ela foi a primeira a saber, porque eu tava numa chamada de vídeo com ela, calma, faz assim, tal, tal, tal. E aí eu fiquei lá, e parece uma eternidade pra vir o resultado. É impressionante. E eu ficava assim, gente, aí meio que fica um reloginho desenhado, né? Enquanto tá calculando lá o resultado. E eu, mas não passa esse reloginho, o que será, o que será? O que será, meu Deus? E eu super plena, assim, nervosa, mas normal. Na hora que apareceu o grávida, eu comecei a chorar. Ah. Aí eu comecei, eu tô grávida. Aí ela, parabéns, meu amor, parabéns. Aí logo depois o Mário, sabe quando aparece a chamada, uma chamada em espera, né? O Mário ligando, que o Mário tava preocupado. Eu falei, peraí, deixa eu desligar que eu preciso contar pra ele. Aí eu falei, nossa, eu queria fazer surpresa e esperar chegar lá pra contar, sabe? Levar o teste numa caixinha. Eu não aguento. Não dá. Como é que eu ia atender o telefone assim, chorando? Tá tudo bem, descobri, não é nada, é só uma cólica, tomei remédio. Aí eu falei, não vou conseguir. Aí o amor, tô grávida, mostrei o resultado pra ele ficou assim, nervoso, começou a chorar. Aí falou, nossa, eu preciso contar pra minha família. Eu falei, espera eu chegar, deixa eu contar junto com você. E aí ele, tá, eu espero. Aí ele contou só pro irmão. E aí, no dia seguinte, no dia 24, né, eu fui almoçar com a minha mãe, aí contei, falei, olha, não vamos passar o Natal só eu e você. Tem mais uma pessoa com a gente. Ela começou a chorar, que me abraçou. lindo! E aí eu falei, o Mário vai me esperar pra eu contar com ele lá, pra família dele e tal. Ela, você não acha que é melhor ele contar agora, ter esse momento também com a família dele, só ele e a família, pra ele contar? Falei, de repente pode ser, né? Ela, deixa ele contar logo. Aí quando você chegar lá, o pessoal já sabe, né? Já vai te receber e tal, diferente. Aí eu falei, tá bom. Eu falei, Mário, conta pra sua família hoje, então, né? Dia 24 pro dia 25. É bonito, né? E foi muito especial, principalmente pra ele, porque ele tava com uma tia que já faleceu, que tava com câncer. E olha que loucura. Ela, dia 24 pro dia 25, né? Eles comemoraram lá, e eu aqui com a minha mãe e com o Joaquim na barriga. E aí ele contou, foi uma alegria, falou que a mãe dele pulava de alegria, o pai dele também, o irmão que ficou sabendo um pouquinho antes também ficou super feliz, chorou. Essa tia ficou super feliz. No dia 25 eu cheguei lá, a tia foi internada. Daí ela não saiu mais do hospital e depois ela faleceu uns 2 dias depois. Caramba, que rápido. Foi. Mas assim, ele ficou super feliz que deu pra ela saber, ela ficou E super comemorar emocionada. com a família toda, né? E foi um Natal, assim, que eles puderam ficar mais juntos também. Ai, foi muito legal. Mas foi lindo. Nossa, lindo mesmo, né? Gente, é sempre legal conhecer essas histórias. Eu não lembro da gente ter... Eu acho que eu nunca tinha ouvido. Acho que não com detalhe, né? A gente Aham. conta mais ou menos rápido, às vezes. Isso que é legal. A gente tava falando sobre isso, né? Que o bacana do podcast é que a gente olha no olho e a gente consegue se Descobre aprofundar, histórias. né? Nas verdade. histórias, se aprofundar no que cada um vivenciou, né? E a gente tava até falando sobre isso, que uma característica sua que eu achei legal, que você tava falando, né? Que você não gosta de ficar no raso. Não. Quando você gosta de um assunto, de um tema, você gosta de se aprofundar, né? E conta um pouco mais pra gente de como que foi isso, como que você descobre algo que dentro de você vira uma chavinha e você fala assim, caramba, eu gosto disso, eu quero entender mais sobre isso. Eu tenho essa coisa, assim, de não conseguir ficar só com o básico da informação. Quando eu gosto de um assunto, eu quero me aprofundar. E com o yoga foi assim, eu era praticante, né? Eu entrei a princípio porque eu queria me acalmar um pouco, porque não parece, eu pareço calma. Mas eu sempre agi muito pelo impulso, assim. E aí aquela coisa de, respiração é muito importante, né? E hoje a gente sabe que com a conexão com Deus, que hoje eu tenho muito presente na minha vida, foi o que me salvou também. Mas, a princípio, eu procurei assim,
uma atividade que me faça respirar, né? Prestar mais atenção em mim, silenciar um pouco, para ver se eu busco de novo essa pérola que é a minha essência, né? Que é uma tranquilidade, uma paz interior. Eu queria buscar isso. E aí eu fui procurar yoga porque me falavam que era uma atividade que deixa a pessoa zen, né, e tal. E aí eu comecei a praticar, gostei muito, me fez muito bem na época. E aí eu falava, nossa, eu queria entender por que que isso me faz tão bem se é um exercício físico. É só um movimento corporal, uma respiração coordenada e a pessoa sai de lá se sentindo melhor. Por que será, né, que isso acontece? Eu queria descobrir o que estava por trás. E aí fui fazer um curso de aprofundamento, uma especialização, aí fui me formar e virei instrutora. E aí quando eu me tornei mãe agora, eu falei, nossa, como a nossa geração veio de uma criação, claro que meus pais foram maravilhosos na minha criação, eu sou muito grata, mas eu sei que era uma geração que foi criada mais com aquela coisa do castigo, né, e tal. E aí eu tinha preocupação com isso. Eu via que eu, até com um animal de estimação, eu era mais assim, vai ficar de castigo, vai ficar não sei o quê. Gritava às vezes, não faça isso, não sobe na mesa. E eu falei, gente, eu preciso me reeducar, porque eu vou ser mãe e eu não quero ser assim, sabe? Eu quero aprender novas formas de lidar e entender como funciona a cabeça da criança. E aí eu fui fazer uma formação em educação parental. Porque Nossa, eu li muito alguns legal. livros, eu me interessei muito pelo tema, mas eu achava muito difícil, porque é meio óbvio, né? Algumas coisas, tipo, o cérebro da criança ainda não tá formado, não adianta você gritar. Tá bom, mas aí na hora você tá irritada, você vai e... Ai, nossa, meu Deus, como é que eu vou falar? Não, não faz isso! Aí você dá um susto no filho sem querer, porque você dá um grito que é o emocional ali, né? E aí gente, é óbvio, mas não é, né? Porque você acaba agindo pela emoção, é difícil. Aí como que eu vou saber exatamente como agir? E aí eu queria me aprofundar, estudei, adorei também. Mas na prática é sempre um exercício diário, né? É sempre uma superação, assim. E aí agora, né, que eu falei pra vocês que eu comecei a me envolver mais com a religião, com a igreja mesmo, que o Mário me levou. E eu comecei a querer estudar mais sobre a Bíblia. E eu tô procurando agora um curso, eu vou começar a fazer um estudo bíblico mesmo, porque eu também quero me aprofundar mais na palavra, sabe? Uma coisa que eu tenho vontade de ter um maior entendimento, assim. Eu tava conversando com meu marido esses dias, que eu falo que eu cheguei a gravar um videozinho para postar no meu Instagram, e aí eu gravei um versículo da Aham. Bíblia, mas eu lembro que o versículo veio na minha cabeça e já veio o que eu queria passar, o que eu queria falar, e aí o texto, ele ficou na minha cabeça. Aham. Só que aí, quando eu gravei e tal, depois eu pensei assim: "Poxa, mas eu não li o texto inteiro", porque eu gosto do Ah, contexto do texto, eu não gosto sim. só do texto, eu preciso saber o que tá por trás daquilo. É. E aí eu lembro que eu falei assim: "Não, eu não vou postar enquanto eu não chegar em casa", porque eu gravei de manhã e aí já saí pra ir pra uma agenda. E aí quando eu voltei eu falei assim: "Não, eu preciso ler", porque assim, ficou muito legal o que eu gravei, eu gostei muito, mas eu pensei: "Gente, eu preciso ver o contexto", porque às Aham. vezes tem uma coisa que parece que é e tá querendo dizer É uma outra outra coisa. coisa, né. É. Então isso é muito legal da gente se aprofundar mesmo, né, É. em tudo na verdade, é bom a gente Tudo. sempre saber todo um contexto, né. Exato, o que tá Você por trás daquela informação. É exatamente. E como se hoje você em fosse dia buscar, tipo um jornalista mesmo que vai na fonte, né, tipo isso, pra Isso. E hoje em saber. dia é tudo tão rapidinho, a gente estava até conversando sobre isso antes, né, de começar o episódio, né, que a fonte é o TikTok, a É, fonte é o Instagram é o e tá Google. valendo, foi É, aquela informação ali já é. É, vale. é impressionante, né. Temos médicos de Google, né, temos pessoas É, formadas em em tantas tanta coisa, coisas, médico de Só pelo WhatsApp. é. Nossa, nem E fale. aí é muito legal essa coisa, né, o bom é que você pega essa sua vontade, essa coisa que é sua, de querer se aprofundar e Ah, não fica só você começou pelo yoga, aí você foi aham. pra Educação parental. educação parental, e aí agora você também aplicou isso para sua vida espiritual também, que é muito Sim, que legal, é né, muito porque aí, importante. às vezes as pessoas acabam você tinha até comentado da dificuldade, assim, a leitura, né, Aham. as versões da Bíblia, elas são um É, pouco mais tem umas que às estão vezes mais mais difícil de entender. difíceis, né, É. e aí é legal, porque quando você tem essa eu lembro que uma vez eu ouvi
um especialista também de Bíblia falando, ele falou assim, quando você tem dúvida, pesquisa, vai ver por que tá escrito aquilo, por que aquela palavra. Eu falei que eu gosto da King James, mas a King James realmente, às vezes, dá uma... Eu sempre achei muito uma difícil bugada, assim, aí eu vou... O que isso quis dizer, né? Porque é muito legal isso, você se aprofundar no contexto do texto. No contexto do texto, é isso que eu sinto falta hoje, sabe? E eu tenho muita vontade de me aprofundar. E tudo que eu sempre busquei me aprofundar, assim, eu estudo e me dedico mesmo. Eu gosto muito, assim. E eu acho até que essa minha busca por... esse sentimento de paz, né? No meio da ansiedade, do desespero, já era antigamente, quando não tinha contato com Deus, próximo de Deus, uma busca pelo Pai mesmo. Porque é a nossa essência, né? Então, outro dia eu tava até conversando com uma amiga sobre isso, que hoje em dia ela é cristã e ela cria as filhas dela assim, nossa, as filhas dela são maravilhosas, ela é uma mãe assim que eu admiro muito, e ela coloca mesmo essa criação assim, bem dentro da doutrina da cristã, dentro de casa, e as meninas dela são muito fofas, assim, muito queridas. E ela sempre fala, olha, eu não proíbo nada, né, claro, mas eu apresento para elas, eu levo a palavra para dentro de casa, elas estão sempre comigo nos cultos e tal, e eu sempre falo, eu converso com a minha filha, ela tem uma filha adolescente agora, e ela tava falando, a questão do namoro na adolescência, né, um assunto polêmico, eu acho. Ai, meu Deus, eu falei que eu não queria polêmica. Já entrando nessa polêmica. Mas ela falou sobre isso, eu realmente concordei, sabe, eu vou explicar meu ponto de vista, né. Não tô falando que é errado, nem nada. Mas ela falou, dentro do contexto bíblico, porque que não é legal, né? No contexto emocional da coisa mesmo, né? Até porque a adolescência hoje começa com 12 anos, né, gente? Exato. 11 anos. Exato. Pra mim, assim, 15 anos eu sempre fui muito tranquila. Aí eu falei pra ela, eu sempre senti em mim uma tendência a ser mais tranquila do que as adolescentes da sua da minha época. Isso com 14, 15, né? Hoje em dia é mais cedo, Bem 11, mais 12. Cedo. E mesmo assim, eu às vezes fazia de tudo pra me encaixar no meio. Eu via muito o externo. Eu não tenho vontade de sair, mas eu vou sair porque meus amigos saem, então eu vou ser a trouxa. Não, eu saio. Eu não quero namorar, mas eu vejo minhas amigas namorando, não namorei até hoje, acho que eu vou namorar. E aí, sabe, eu falei, cara, é muito legal você colocar isso para as suas filhas, né? Eu falava para ela. Porque eu gostaria de ter tido... Claro, eu tive uma ótima criação, né? Vou falar de novo. Mas eu gostaria de ter tido esse entendimento mais nova, sabe? Talvez se eu tivesse desde cedo já tendo mais contato com a religião, com a igreja, se eu tivesse estudado já mais a palavra naquela época, eu teria percebido que eu não era estranha, né? Então, assim, eu namorei jovem até. Tive meu primeiro relacionamento jovem, assim, com 15 anos. E não falo que é errado e nem que eu me arrependo, mas eu teria percebido, acho que talvez não fosse a época, talvez não fosse necessário, sabe? Porque realmente é uma fase que a gente não sabe lidar com as emoções, né? Então tende mais a sofrer, a fazer escolhas erradas, né? Então eu acho, assim, muito legal e muito importante, principalmente na maternidade. Isso me pegou muito. Eu falei, eu preciso me aprofundar nisso, porque eu preciso saber passar pro meu filho. E se eu sou ainda um bebê, né, nesse conhecimento, eu preciso aprender a ponto de poder passar para ele. E eu vou aprendendo e passando junto, sabe? Assim, eu tô aprendendo junto com ele também, eu já vou colocando ele dentro desses hábitos, assim, de leitura pela manhã, sabe? A gente vai ensinando ele a orar com a gente. É muito bonitinho de ver. Às vezes ele papai do céu. Ai, que linda! É muito legal. Eu falo, nossa, eu queria ter tido isso. Então eu quero passar esse exemplo pro meu filho. Olha, ele ouviu a palavrinha de domingo, gente. Ai, meu Deus. Domingo eu sou tia da minha igreja. É verdade. Sou tia da salinha do Ministério Infantil. Faço parte da IBI. E o Joca participou, né, da IBI. Nesse domingo eu dei aulinha pra ele. Ele participou todo lindinho. Mas porque a Bíblia diz, né, ensina o filho o caminho que ele deve andar pra quando ele for velho, ele não se desviar, né? É verdade. Então, você já ensinando, já é
mais do que meio caminho andado, Com né? E aí, certeza. ele crescendo, vendo você buscar, Um ele vai exemplo, chegar na né? escolinha e vai falar: olha, tem mais alguém falando a mesma coisa que a Que a mamãe minha fala em mãe fala. É casa. uma verdade. continuidade do que é feito em casa. E sabe, Pérola, nós, diferente, tivemos uma criação diferente, nós fomos criadas na igreja. Aham. E crescemos conhecendo o evangelho. Eu nasci, a Simone também nasceu. Então, assim, desde bebezinhas nós estamos Na igreja. dentro da igreja. E lógico que isso nos poupou de muita coisa, Uhum. né? Isso nos poupou de más decisões, isso nos poupou de muito sofrimento. Porém, eu vou falar de mim, e creio que a Simone também se identifica com isso. O meu verdadeiro relacionamento com Deus, ele veio depois. Depois, né? Ele veio bem depois e ele veio de uma iniciativa exatamente como você falou, eu quero conhecer mais a Deus. Então, Legal. mesmo eu tendo crescido na igreja e eu tendo ouvido todos os domingos o meu próprio pai pregando no altar, Uhum. e eu acreditava, mas honestamente, por muito tempo eu fui só religiosa. Eu era só Entendi. frequentadora da igreja, eu não era praticante da fé, eu não tinha de fato contato com o pai, eu não tinha ainda sido adotada. Sim, entendi. Então, tem até alguém que fala, né, que Deus não tem netos, né? De Tem fato, ele nos filhos. adota como filhos. Então, mesmo a minha família sendo de Deus, eu precisava ter um encontro com ele, eu precisava, de fato, conhecê-lo como pai, né? E o que me fez conhecê-lo verdadeiramente foi esse momento no secreto. Foi isso que você falou, poxa, eu tenho esse desejo. Foi quando eu comecei a ter esse desejo, que o próprio Deus, na verdade, gera na gente, de conhecê-lo. O próprio pai chama, né, os seus filhos. Tem o seu momento, né? Exatamente. E quando eu comecei a ler a Bíblia, foi exatamente isso. É algo tão simples. E às vezes até quem tá há muito tempo no cristianismo, muito tempo frequentando a igreja, deixa de fazer isso. Mas foi literalmente ler a Bíblia. Foi o que me transformou, foi o que transformou a minha vida. Porque diz, né, a palavra diz que conhecereis a verdade vos libertará. O que nos liberta é a palavra. E eu achei muito legal isso que você estava falando sobre querer se aprofundar, né? E a palavra de Deus, ela diz o seguinte, até para você que está começando uma jornada na fé, que ainda tem esse desejo, mas tem essa dificuldade de ler a Bíblia, de entender, mas também quer se aprofundar, a palavra de Deus diz em Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz assim: "E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada." Sabe, esse versículo eu acho ele incrível, porque aqui tá bem claro que se a gente precisa entender algo, se a gente quer se aprofundar, tudo que a gente precisa fazer é pedir. É verdade. E ele dá liberalmente, não tem limite, ele dá. E aquilo, né? A Bíblia fala: pedi e não recebeis porque pedi mal. Mas quando a gente pede bem, pede-me o que queres, que eu te darei as nações por herança. Mas pra gente pedir, a gente precisa saber pedir pra Deus. A gente só vai saber pedir se a gente começar a procurar, a buscar, É verdade. né? Então, realmente, isso da gente, foi o que a Débora falou. A gente estava conversando assim que o podcast a gente fez pra conversar com pessoas e ser amigas de pessoas e abençoar, mas assim, a gente é muito mais abençoada porque a gente busca. A gente Legal. cresceu na igreja, graças a Deus, eu também, como a Débora, sou filha de pastor e tive esse privilégio, mas não adianta. O relacionamento é quando você busca. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. E é de todo o coração. Se você busca ele, mas como é que você busca? Uma vez eu vi alguém falando assim: como é que você quer ter uma eternidade com Deus se você só dá para ele 1 hora de igreja? Você só verdade. busca ele você não se É verdade. aprofunda na palavra dele. Às vezes a gente aprende tanta coisa. Eu falo, quando eu comecei a me interessar mais em ler a Bíblia, e a Débora, eu nunca gostei de marcar a Bíblia. E a Débora me apresentou um marcador de Bíblias que não manchava. E aí eu comecei a marcar. E isso realmente fez toda uma diferença, eu marcar coisas que me marcavam. Uhum. E aí, assim, quando eu comecei a ver uma coisa que eu falava de manhã, eu abria a Bíblia para fazer meu devocional e ele me respondia à noite. Eu falava: olha,
Que loucura! Eu não preciso Que esperar legal. domingo para chegar na igreja É. e o pastor falar alguma coisa, eu não preciso ouvir. Aham. Então é realmente isso, da gente buscar, porque o relacionamento de pai para filho, nosso sogro sempre fala, né, que Deus ele escolhe seus filhos. Vai ter gente que nunca vai chegar a ser filho de Deus, vai ser criatura de Deus, Verdade. mas vai viver como servo. E ele não quer. Ele quer que a gente tenha esse relacionamento de filho, mas poxa, pai e filho têm intimidade. Exato. Como é verdade. que você busca intimidade se você tá preocupado com qualquer coisa menos em saber dele? É. Né? Então, é muito isso. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar isso. Me busca de todo o seu coração. Como é de coração? Ter vontade. Ter vontade. Porque mesmo que seja difícil a leitura, e a gente estava falando com a Camila no outro episódio, que das novelas bíblicas, né? Tem gente que às vezes não sabe ler. Exato. E aí tem as novelas bíblicas que São fazem incríveis pra isso isso. muito bem, né? Muito, Que é muito. uma bíblia para a pessoa É. ver. Ilustrado, né? Ilustrado. Da É melhor verdade. forma De possível. abrir uma É porta, né, gente? Uma E isso- porta de oportunidade. E isso sobre essa coisa de, que Deus espera você falar com ele, né? É assim, eu até uma vez que tive que falar sobre isso, me perguntaram, como é Deus pra você? Eu falei, minha leitura que eu tenho, né? Eu acho que ele é um pai que quer, claro, se comunicar comigo, mas ele também não é invasivo. Então não é ele que vai vir falar, sabe? E eu sinto muito isso, assim, às vezes, porque eu, claro, tive que criar um hábito de leitura, então muitas vezes eu, tava lendo toda semana, aquela coisa de pegar um devocional pra conseguir aprender a fazer devocional, aí abandonava no meio do ano, deixa pra lá, já não vou fazer mais, viajei, não fiz, aí voltei, já não fiz julho, também não vou fazer agosto nem setembro, aí deixa pra lá. Então eu começava assim pelos devocionais pra tentar criar um hábito, então direto eu tava em contato, lendo a palavra, e aí abandonava, não lia mais. E aí, consequentemente, esquecia as minhas orações. E dava uma certa afastada, apesar de ir todo domingo na igreja, aquela coisa. E aí, nesses afastamentos, eu comecei a perceber que... Eu até falo com o Marco sobre isso. Cara, quando eu tô firme, eu percebo que Deus fala comigo. E quando eu me afasto um pouquinho, eu já não escuto mais, sabe? Às vezes eu tenho dúvida em alguma coisa na minha vida, eu fico até emocionada de falar. Eu não consigo ouvir. Aí é muito chocante, assim, você vê essa diferença mesmo, de quando você tem o contato com ele, ele te responde. E quando você esquece um pouquinho, ele não é que ele te abandonou, ele vai te dar o espaço para você realmente procurá-lo quando você tiver vontade do fundo do coração, né? E eu comecei a perceber isso, por exemplo, quando é assim que o Joaquim nasceu. Fiquei tão vidrada naquela coisa de, claro, né? Do filho e tal, que toma muito nosso tempo, mas eu, depois de um tempo, falei, nossa, eu esqueci, né, de agradecer todos os dias a bênção que eu tenho aqui e tal, como eu pude abandonar, né, a minha conversa com Deus, e aí comecei a tomar de novo as rédeas da situação e comecei a colocar de novo o devocional na minha vida, mas por um tempo, assim, que o Joaquim nasceu, eu dei uma afastada da leitura, que é muito importante mesmo, e eu percebi essa diferença. Que eu parei de escutar a voz. Às vezes eu queria muito saber se eu tomava uma decisão tal ou tal. Deus, por favor, eu não escutava nada. Era como se eu tivesse, sei lá, ouvindo só a minha voz interna, que tem a ver com o meu emocional, tem um monte de influência, né, dos meus pensamentos, mas não era Deus, sabe? Porque não vem com aquela certeza, né? Com ele tem não tem aquela dúvida, paz, né? E depois aquela que eu paz percebi, nas decisões, exato, né? E depois que eu percebi essa diferença de como é ouvir Deus e como é não ouvir, eu falei, nossa, eu nunca mais quero não ouvir. Mas eu percebi também que foi isso, assim, eu tive que insistir e por muito tempo criar realmente o hábito de ler. Não foi a primeira vez que eu li, que eu já escutei. Eu realmente tive que dar uma insistida, assim. Foi uma coisa como se fosse, vai criando um relacionamento, igual qualquer relação, né? É muito legal isso, porque realmente você começa, oi, tudo bem e tal, e você vai criando intimidade. Aí sim ele começa a dar a opinião dele, né? E é muito legal. E eu acho que exige uma coisa que tem tudo a ver com criação de filhos, né? Eu creio que essa jornada, ela exige disciplina. Verdade. Que é o que você tá falando, né? Eu senti isso também quando a Alice nasceu, até porque você não vive dias
dias separados, gente. É um eterno dia que não acaba nunca. É um loop, né? né? Esse início é Verdade. 24 horas ali Chorando. e a gente não tem. O nariz já escorre. Faz parte. Isso acontece Faz nos parte. bons podcasts. E então é um looping ali de dias e eu também. Às vezes eu tava tão exausta pela privação de sono que eu não conseguia ler a Bíblia. Sério. Eu abria, mas eu tava tão exausta que embaralhava não- tudo, as não letrinhas, eu não processa. conseguia. Aí às vezes eu colocava um áudio, aí às vezes eu comecei a ouvir uma pregação. Então isso de ouvir me ajudou muito nesse período, né? legal. Porque aí eu conseguia escutar, porque eu não Verdade. conseguia ler. Às vezes eu abria a Bíblia, mas embaralhava tudo ali. Eu não retia nada do que eu lia, porque enfim, 4 horas de sono não consecutivas. Nossa. Não tinha consecutivas ainda já. Meu Deus, eu não consigo nem imaginar. Não o que tinha é. como, os hormônios, aquela bagunça. Mas, realmente, se a gente em algum momento não retoma e é disciplinado nisso, é difícil, de fato, manter essa constância, né? E hoje, uma das coisas que mais me fazem ter essa disciplina, e olha que eu não... eu tenho dificuldade, né, em ter disciplina, por exemplo, para me exercitar. Meu Deus, que luta que é... Né, com horário sem hora, uma batalha para chegar na hora, nos compromissos, só Deus na minha vida. Então, assim, eu tenho essa dificuldade, mas em nome de Jesus serei mais disciplinada. Vou Eu aprender a melhorarei. gerenciar melhor o meu Melhorarei. tempo, né? Vou cuidar melhor da saúde e ir pra academia. Mas, assim, isso é uma coisa que hoje eu consegui ter mais disciplina. Eu acho que é exatamente isso, porque a gente vê o benefício. E ele é muito em tangível. É que nem você falou, poxa, eu consigo ouvir a voz de Deus, eu tenho paz nas minhas decisões. tudo. Comigo, eu vejo muito o controle das minhas emoções, sabe? Eu percebo nitidamente, num dia que é muito corrido e às vezes eu não consegui meditar de manhã, não consegui fazer minha oração, ler a Bíblia e ter aquele momento, porque, e principalmente de manhã, né, que você lê e não sabe o que o dia tá esperando, e geralmente Deus já dá algo ali que vai ser uma chavinha pro seu dia, você vai Verdade. precisar, por isso que é o pão nosso de cada dia, porque você vai precisar daquilo ali. Então, quando eu não lia, não tinha isso, é incrível como naquele dia, às vezes, eu reagia mal às pessoas, eu agia de uma maneira que eu não queria ter agido, eu me comportava de um jeito que eu não queria ter me comportado, e aquilo pesava e eu falava assim, caramba, poxa, por que hoje eu agi dessa forma? Por que hoje eu não consegui segurar minha onda, não consegui controlar melhor as minhas emoções? E eu pensava, poxa, mas eu pulei o mais importante hoje, né? Eu não me alimentei. Quando a verdade. gente viajou, eu passei por isso. A gente estava vindo de... Eu estava vindo de muitos estudos, de devocionais. Eu amo devocional. Eu gosto de devocional grande e gosto de devocional curto. O de um ano inteiro e daquele tipo de 40 dias. Tem o da pastora Sei. Thalita Muito que bom. a gente... Cara, o da pastora Thalita e da Legal. Viviane Martinello são maravilhosos e são rápidos. Nossa. E aí, Quero- enfim, São bons. a Dicas. gente e aí, a gente viajou, e aí eu falei, eu não vou levar devocional porque eu quero comprar devocional lá, não vou levar. Pior coisa que eu fiz na minha vida. E aí, na loucura, viajei com Pititica, primeira vez. Então, eu tava, assim, ela acordava às 7 horas da manhã, no primeiro dela, eu já abri o meu olho e falava, vou pra sala ficar com ela. E aí, curtindo aquilo tudo, eu lembro que teve um dia que eu dei uma leve surtada. Foi mais interno do que externo. É, porque eu não via quando Foi bem interno. E assim, eu queria quase que eu esganei meu marido. meu Deus, Coitado, não fez nada, gente. Ele é calmo, ele é manso e calmo como Jesus, ele é. E aí, eu não surtei de fazer nada, só fiquei meio assim e tal. E aí, eu lembro que eu procurando devocional, eu não achava devocional pra comprar nas lojas que eu entrava. Nossa. É mesmo, a gente não achou, né? E eu achei 4, eu comprei os 4. Sério? Uma única loja. No último dia. E aí eu peguei, e eu lembro que nesse dia eu abri um devocional. Abri só pra ver se eu ia gostar. Na hora que eu abri, que eu li, falava exatamente sobre isso. Sobre o tempo que a gente fica sem fazer o que a gente tá... Sem ter esse relacionamento com Deus. Aí falava assim, tá estranho o seu dia, né? Por que será? Você tem me consultado? Quando eu li aquilo, amor, me perdoa. Não foi culpa sua, foi minha. Ai, meu Porque Deus. é exatamente isso. Não é que ele não nos escuta. Sim. Ele tá ali escutando a gente o tempo todo. Mas foi o que você falou. Ele falou, olha, quando você quiser, eu tô aqui.
eu tô aqui, tá? Não fica tranquila, eu não saí daqui, eu tô aqui. Mas, quando você quiser, aí eu lembro que eu voltei a fazer o devocional, mas eu tava numa constância muito grande. Aham. Então, a voz dele era muito mais audível. E aí eu lembro que assim, 3, 4 dias e tem um salmo que fala, né, ó, pra Deus não me abandonar, não como se ele não virasse o rosto pra você, eu não vou lembrar o salmo direito, eu falava: "Senhor, não vire o seu rosto pra mim, não deixa de eu me ouvir, por favor, mas eu também quero te ouvir, eu quero te ouvir, eu preciso te ouvir, por favor, eu preciso te ouvir". Você vai, sabe, tendo isso, mas é exatamente isso, o relacionamento, ele é uma construção, É, verdade. né, e a intimidade é muito mais, né, pra É. você porque eu falo que Deus, ele é muito engraçado, às vezes eu ouço, assim, uma pessoa falando da experiência dela com Deus, ela fala assim: "Ai, Deus me falou: 'Minha filha, eu te amo, eu tô aqui'", eu falo: "Nossa, Deus é tão meigo com você", porque comigo é assim: "Tá bom, minha filha, vamos embora, vai, tá, tô te ouvindo, vai, reage, levanta". É muito engraçado, É, porque né? Deus, ele realmente é assim comigo. Esses Sim. dias eu estava É um pai mesmo, tipo, como se quisesse também exigisse uma disciplina, né, tipo: "Olha, eu tô aqui, exatamente, mas você tem que fazer a tal coisa", que é o básico, né, você exatamente. não tá fazendo. Esses dias eu É, estava a me nossa parte Deus não faz. ele não É, faz. Exatamente. Tem uma música que eu estava ouvindo esses dias que fala assim, como é que eu vou saber que Deus, ele abre a porta se não tiver uma porta fechada? Como verdade. é que ele vai abrir a porta se a porta já estiver aberta? É complementar, né. É complementar. Então, assim, ele vai fazer se eu precisar abrir a porta, ele vai abrir, mas se ele precisar fechar a porta, ele vai fechar. É E vai abrir verdade. uma outra porta, né. Aham. Então e a gente vai entendendo os tempos e aceitando, e lidando melhor com as coisas, porque é isso, quando você está em constante na presença dele, buscando ele, Contato, né, tendo contato, as contato. coisas ficam um pouco mais fáceis de Hum. se entender. Foi para você que eu mandei a mensagem que eu falei de ansiedade, eu falei: "Tem dia que eu oro assim, entregai a ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado". Daqui a 5 minutos eu esqueci, ele fala: "Você lembra que você acabou de orar pra mim? Me entrega de novo, fazendo favor". Entregar, eu fico: "Entregai pra ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, o Senhor tem cuidado de mim". Daqui a 5 minutos em alguma coisa, ele fala: "Caramba, A de gente entrega e novo". quer pegar de volta, né? Eu entreguei, mas deixa eu. Não, Entreguei deixa o eu deixar lá. deixa eu segurar um bracinho Não, da não. ansiedade. Só o dedinho. Não é toda, amada, é toda, me entrega Toda. tudo. Mas é legal isso. Tem até uma frase, acho que foi até o Thiago Brunet que falou uma vez, que a voz que a gente escuta, que a gente entende melhor, é a que a gente escuta mais. E é exatamente isso, né? Com certeza, eu Verdade. lembro que assim que a gente lançou o podcast, uma pessoa veio falar comigo, né? E ela falou assim: Nossa, muito legal, eu tava ouvindo o podcast de vocês, mas menina, achei engraçado. Eu não sei qual é a sua voz e qual é a da Simone. Ah, meu Deus do céu. Eu ouço vocês, parece que eu tô ouvindo uma pessoa só que eu não sei qual que é a voz de quem. E a Débora tem voz de podcast, eu não tenho. A voz de podcast. E aí eu achei engraçado ela falar isso, porque pra mim é muito nítido. Mas é lógico, é a Aham. minha voz, é a voz da Simone, eu tô muito acostumada a ouvir, eu ouço há muito tempo, eu ouço constantemente. Eu falo tão pouco. Verdade. Então, a gente fala pouco, então quase a gente não escuta. Agora com uma convidada, então, ela vai ficar perdida. Então eu fiquei pensando assim, como pode alguém confundir as nossas vozes? Mas é simples, É. aquela pessoa não tá habituada a ouvir. Então, quando a Verdade. gente tem o hábito de ouvir, quando a gente escuta muito, é difícil tem você se dúvida. confundir, você consegue E identificar. você ouve mais rápido, você entende mais rápido. Você já fala, e a Débora? E a Simone? E a Pérola? Porque o ouvido, ele vai se acostumando, você vai se tornando mais sensível. Então, é nosso filho, né? É. Pode ter Verdade. 500 crianças. Chorando. Se o Joaquim chorar, se o Joaquim falar mamãe, pode ter 500 falando mamãe. Você vai verdade. saber qual a voz do seu filho. Porque é um vínculo, a gente sabe. Então, a mesma coisa é a voz de Deus. Assim, quanto mais a gente tá ali ouvindo, mais a gente vai entender. Verdade. Verdade. E ele fala de um jeito que vai fazer você entender. Por isso que cada um ele fala de uma forma. Por isso que com uma meiguinha, comigo. com a outra já tem um puxão de Não orelha. entendi por que eu sou tão meiga, gente. Ai, meu Deus. Mas é isso. E não é que ele não nos escuta.
né? Ele tá Exato. escutando, mas minha mãe, ela falava uma coisa pra mim quando eu era adolescente, que ela falou assim: Simone, o Espírito Santo tem ciúmes da gente. Que coisa. Ela sempre falou isso pra mim, o Espírito Santo tem ciúmes da gente. E pai, filho, o Espírito Santo é a mesma coisa. Então, se o Espírito Sim. Santo tem, Deus também tem. E então, quando a gente. É tipo filho, quando vocês ficam falando que, isso aí, quando eu cheguei, virou a cara pra mim, ficou bolado porque eu saí. Deus fala assim: você me ignorou hoje? Então Tá bom, me chama mais uma vez que eu quero ver. Primeira não foi suficiente, porque ele tem ciúmes da gente, da Sim. atenção que a gente dá pra alguma coisa mais do que pra ele, Aham. né? Então, assim, a gente, claro, terão dias que serão mais corridos, Sim. terão dias que você não vai ter 2 horas pra fazer um devocional, você vai ter 10 minutos. É. E tá tudo bem. Porque também a gente não pode fazer aquelas pessoas enfiar uma religiosidade Sim. que já não é o evangelho, é a religiosidade que vai dizer como você tem que orar. Gente, às Sim. vezes eu oro deitada, às vezes eu oro sentada, às vezes eu começo de um jeito e termino falando de outro. Aham. E é assim que você vai construindo seu relacionamento com Deus. Um dia você vai ter 10 minutos, no outro, se você tiver 1 hora, ótimo. Ele vai adorar os 10 minutos e ele vai adorar 1 hora, desde que seja de todo o coração. De todo o coração. Às vezes pra eu ele. oro no carro, mas sempre de olhos abertos. Gente, a Débora tem quase um morreu horário. do coração A Débora uma tem um vez. horário de orar. E aí a gente normalmente tá em algum lugar. É que é um para. horário de concordância que Aham. eu e mais algumas amigas, a gente ora nesse horário. E aí, tá no meio do restaurante, vamos parar pra orar. Ok. Ela tava dirigindo. Aí a gente tá conversando, ela, Sil, eu preciso orar. Pegou na minha mão, ou eu peguei na mão. Não, acho que ela tava Acho que eu dirigindo tava no- normal, é. E aí eu fui, fechei o olho. De repente eu lembrei que ela tava dirigindo. Eu olhei pra ver se ela tinha fechado o olho também. Porque Ela, calma, amada, eu tô na fé, mas eu tô de olho aberto, vigiando. Porque ela Vigiar tava e orar. orando mesmo. E aí eu fiz assim, tipo. Aí eu falei assim: não, eu só fui ver se você tava de olho aberto. Vai que. Mas eu te mandei um meme, não te mandei? De uns amigos que estavam na estrada. Aí, assim, eu espero diante de Deus Que tenha diga sido assim, combinado. Que tenha sido combinado. Mas aí foi isso. Vamos orar. A pessoa que estava dirigindo estava de olho fechado, Ai, meu orando. Deus. Não, mandei pra ela. Falei, foi exatamente Deus cuida, mas também não vai pegar o volante, Não, né? gente, pelo amor de Deus, vamos ser equilibrados. Sabedoria, né? Pelo amor de Deus. Equilíbrio, amados. Ai, meu Deus. E aí foi isso, mas foi muito engraçado, gente. Eu só fiz assim, tipo, Débora. Sempre de olho aberto. Tá acordada. Tô aqui. Mas é isso, é sobre a gente orar e falar com Deus e não ser algo religioso, Exato, ser é. algo natural. Não é porque seguir regras, né? Não tem Seguir regras. umas regrinhas, não tem regras, exato. Pra falar com Deus, não tem regras. Você vai um dia falar, meu pai, querido Deus, que às vezes eu falo, né? Tem gente que pensa assim, hoje eu não tô Tem que com ser vontade. formal. A pastora Thalita fala muito sobre isso. Aham. Hoje eu não tô com vontade de orar. Ai, que bom, você faz tanta coisa que você não tá com vontade no dia, pois você vai orar mesmo assim. Constância. Porque você pode não estar com vontade. Eu já comecei a orar muito cansada, pensando, ai meu Deus, não vou conseguir orar meia hora. Aí você fica assim, porque aí a religiosidade vem. Aham. Ai, mas se eu orar assim, sem vontade de orar, será que a minha oração vai chegar até Deus? Vai, amada, ele só quer que você ore, se for Sim. de coração. É de Verdade. coração? Aí você começa assim, meu Deus. Teve um dia, recentemente, que eu tava tão cansada, mas tão cansada. Eu saí de casa, acho que era 7 da manhã, eu cheguei em casa meia-noite e pouca. Foi um dia muito Deus. Aham. maravilhoso. Ai, meu Deus. Glória a Deus por isso. E aí, eu cheguei muito cansada. Então, eu realmente só queria tomar um banho e dormir. Aham. Aí eu deitei. Deitei, aí vem aqui, você não vai orar? Tem certeza que você não vai orar? Porque o devocional eu faço. É Uhum. muito engraçado, eu posso estar cansado que for, eu pego uma devocional. Mas aí o orar, eu tava vindo de dias, assim, em que eu estava orando bastante tempo. Aham. Não tava fazendo uma oração, tava vindo. Aí eu pensei assim, hoje eu não vou conseguir fazer isso, gente, eu tô cansado, quero dormir. No dia seguinte eu ia ter que acordar cedo de novo. E aí eu deitei, aí você não vai orar? Tem certeza? Você tem certeza que você não vai orar? Aí eu, Senhor, meu Deus e meu Pai. Eu já tava quase começando aqui. Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor. Aí quando eu vi que eu ia coisar, eu sentei.
E aí começou a fluir. Mas poderia Legal. não ter sido, poderia ter sido 5 minutos. Eu comecei sem vontade. É verdade. A vontade nem sempre vai vir. Nem sempre vai Nem sempre vir. vai vir, vai dar constância. É igual quando a gente se torna mãe também e começa a entender, assim, um pouco essa troca mesmo com Deus. E claro que com ele, até a questão do amor, né, de mãe para filho, não tem dimensão, não tem como comparar. Mas, assim, dá pra entender até essa questão da gente querer mesmo impor uma disciplina, né? Que aquilo, a princípio, é uma coisa que você tem que lembrar, né? O seu filho, vai escovar o dente, e tal. E depois se torna algo natural, que ele mesmo vai querer, acabou de almoçar, vai querer escovar o dente. O Joaquim já chegou no nível de pedir a escovinha. Que bonitinho. Ele, tente. Aí eu, você quer escovar o dente? Aí eu, nossa, que legal, né? E dá uma alegria mesmo ver. Então eu imagino que Deus sinta isso, né? Nossa, que legal. Mas, claro, se minha filha não lembra, né? Vou ali tentar dar uma alertada, né? Ó, você esqueceu. Dá uma lembrada. Você lembra aqui? Acho que você tem que fazer uma coisinha. Não é uma imposição, mas, né? Seria bom. Não, e é legal isso que você estava falando de... Eu acho que é isso, não ser religioso, né? E não se comparar ou não querer... enfim, se moldar os moldes de ninguém, mas ter de fato um relacionamento único, exclusivo, como é um de pai e filha mesmo. Teve uma pessoa que estava contando uma vez, eu achei muito engraçada essa história, que tinha uma moça na igreja dela, que ela era tipo a mulher da oração. Gente, a mulher orava, acontecia, a mulher era a mulher da oração. Oh, glória. E a mulher orava 2 horas por dia, todo dia. Nossa. Só de orar. Ela orava. E era uma mulher de oração mesmo. E aquilo pra ela era natural. E aí essa pessoa viu essa mulher e ela falou assim, gente, é muito ungida, muito abençoada. É isso, né? É isso que eu tenho que fazer da minha vida. Orar todos os dias, né? 2 Esse horas. tanto que nem ela orava. Aí ela disse que chegou, anunciou pra todo mundo. Ela falou, gente, não faça isso, não faça o que eu fiz. Ela disse que ela chegou anunciando pra todo mundo em casa, ninguém me incomoda, que eu vou orar, então nas próximas horas ninguém entra no meu quarto, ninguém fala comigo, ninguém me procura, porque agora vai. E aí ela disse que entrou no quarto. E ela orou. Mas ela orou por tudo que ela pensou, e por todas as pessoas que ela conhecia, por tudo que ela podia imaginar. 10 minutos. Quando ela terminou, tinha passado 5 minutos. Meu Deus do céu. Meu Deus. Ela falou, gente, eu percebi que aquilo não era pra mim, deixa pra outra lá que fazia. Então, assim, é isso, é entender que cada um tem o seu jeitinho. Eu não tenho nem vocabulário pra orar 2 Não horas. tem Ela tinha isso dentro dela e pra ela era natural. E às vezes pra você vai ser outra coisa. Então, assim... Vai ter pessoa que vai... Gente, quando eu paro pra ouvir pessoas que são estudiosos da Bíblia, gente, a minha cabeça buga. Imagina. Eu, quando escuto vocês, eu já fico aqui assim, meu Deus. Gente, muito não, entendimento. Amada. Cara, tem um pastor que fala sobre o Apocalipse. Lamartine Pozella, já é um senhorzinho. Menina, li Apocalipse já a minha vida inteira, cresci ouvindo falar sobre... Mas quando ele falou, eu fiquei... O que tá acontecendo? Era isso que significava? Gente, mas assim, loucura, tanta coisa, a cabeça explode. Eu, que gosto de saber do contexto do texto, ali a informação, minha filha, que aí é como vem do hebraico, do aramaico, Nossa, significado, palavra por a palavra. raiz. Eu fico... Gente, a minha cabeça vai bugar. Não é que não dá pra mim. Até dá. Mas eu vou ficar meio maluca. Então, eu vou ficar até onde a minha mão alcança. Sim. Esses dias eu tava pensando que eu amo a pastora Thalita. Ai, eu gosto Gente, também. pastora Thalita. Só que esses dias eu tava pensando que eu tenho ouvindo menos pregação dela. Sabe quando vem aquela coisinha assim de... Não uma culpa, mas tipo assim, eu falei assim, poxa, faz tempo que eu não ouço. Eu tenho escutado outras pregações de outras pessoas que eu tenho gostado bastante e tenho aprendido demais. E aí Deus, ele virou pra mim enquanto eu estava tomando banho. Por isso que a gente fala que não é sobre religiosidade. Verdade. Que quando
Gente, aí a pessoa vai falar, ai, nossa, tá tomando banho, Deus tá falando com ela. Sim, gente, porque quando você tem contato direto, teu pai, se Exato. você tiver, não aparece na porta, ô, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, tua mãe. Porque é verdade. intimidade. No meio do dia liga. No meio com do você, dia, é. desliga sem falar tchau. Sem dar tchau, É. meu pai. No meio do... Oi, pai. Tarará, tchau. Tá bom. Seu pai? Ah, já Pi, pi, desligou. pi. E aí É eu verdade. peguei ele, aí eu falei, poxa, faz tempo, eu tenho estudado outras coisas. Aí eu senti como se eu tivesse abandonado, sabe? Tipo, minhas raízes. E aí Deus pegou e falou assim, mas é porque eu tô te levando para outros níveis. Quando eu precisava que você escutasse sobre o que ela prega, que ela fala muito sobre identidade, né? A Aham. nossa identidade em Deus. E sobre mulheres, né? Mulheres apoiarem mulheres e tal. Quando eu precisava ouvir sobre isso, ele sempre me dava palavras sobre isso. Hoje que eu preciso de outras coisas, porque eu já tenho isso muito bem firmado, ele me levou para outros lugares. E tá tudo bem, eu não vou ficar presa a uma coisa, Aham. sabe? Então isso é muito legal. Uma hora ele vai te levar. Você falou que eu achei muito legal. Você começou na yoga buscando uma paz interior, que hoje você já tem um conhecimento, e esse conhecimento quem te deu foi Deus. Sim, verdade. De que, na verdade, a paz que você buscava não vinha do yoga. Também te trouxe. Sim. Mas a paz que você Mas é precisava era a externo. paz dele. Porque só Verdade. vai até um limite, né? É uma coisa externa mesmo, né? Do corpo e tal. Tem um bem-estar, realmente. Sim. Mas, assim, eu achava que era um vazio mais raso do que realmente era. Aí, até nisso, eu quis aprofundar. Falei, gente, tem alguma coisa que tá faltando ainda aí, um buraco que não tá tapado, né? Aham. E aí, era isso. Não, Era isso é esse muito contato. legal. E vai trazendo cura mesmo pra nossa Ah. alma, né? Vai trazendo essa. E eu fico feliz, você falou assim, da gente, né? E glória a Deus por isso, porque na verdade foi o que eu falei, foi uma coisa que começou natural. E de um Legal. dia a dia e de uma constância ali no dia a dia. Não foi nada assim, né? É muito além. Né? Mas Deus é tão maravilhoso que mesmo nessas coisas tão simples, ele vai nos concedendo ali sabedoria. E é bacana, né? Porque na verdade tudo que Deus vai nos dando nunca é pra morrer em nós, sabe? Uhum. E uma das Verdade. causas da gente ter começado o podcast e foi justamente por conta disso, porque a gente vai recebendo justamente pra passar pro outro, Verdade. né? Pra passar pro outro. Então, por exemplo, tudo que a gente foi vivenciando, tudo que Deus tem nos ensinado, hoje a gente fala e explica, porque de fato um dia Ele nos deu. E a nossa parte aqui é só dividir, é só compartilhar. Na verdade, o crédito é todo de Deus. todo A glória é toda dele. dele. Porque, na verdade, a gente só Verdade. tá compartilhando o que ele fez por nós. Mas existe algo muito bonito e que Deus se agrada muito desse compartilhamento, né? Eu vou citar aí até você mesma. Quando eu tava grávida, você tem uma diferença aí de 1 mês, né? Do Joaquim pra Alice. Verdade. E então, assim, eu não tinha muitas amigas, né? Não tinha muitas pessoas grávidas. E a maioria das minhas amigas que têm filhos tem uma diferença muito grande, né? De idade. E até as que têm uma diferença menor é diferente. Quando você tá vivendo a gestação, é uma coisa. Quando o bebê nasce, já é outra Já é coisa. outra E eu coisa. acho que a pessoa vai esquecendo Isso, das eu ia fases falar, parece que anteriores. desliga, né? Desliga, porque você tá Desliga. vivendo uma fase até muito mais intensa, né, do que a que Uhum. passou. Então, eu lembro que às vezes eu falava com uma amiga que tinha um bebê de 3 anos, de 2 anos, e elas, né, normal na gestação, mas elas não entendiam tanto, porque elas já tinham passado aquela fase, e hoje eu entendo. Porque que elas não davam tanta bola, hoje eu entendo. Mas eu tinha ali você pra dar essa força, então eu lembro que eu chegava e falava assim, Pérola, eu lembro que a gente conversava de A gente madrugada. trocava muita informação. No é meio da verdade. madrugada, 4 horas da manhã. Você nunca viu uma mensagem 1 da tarde. Era sempre assim, 4 da manhã, 3. 6 da manhã, 2 da manhã. Hora da mamar. Era as 2 amamentando. Eu falei, ai, a Alice tá tendo cólica. Ai, o que você fez? Ai, a pediatra acorda passou muito. colides. É verdade. Você deu Lufital, aí eu dei Lufital. Então, assim, a gente trocava aquela figurinha e a gente até se verdade. encontrou no domingo. Eu falei, caramba, como foi bom conversar com você, porque a Alice tava descobri que nessa fazendo fase tem isso. coisas em comum. Muita coisa em comum. Então é muito bom quando a gente divide, né?
É aquilo que a verdade. gente tá vivenciando. Porque sempre vai ter alguém que tá passando pela mesma coisa, sempre É. vai ter alguém que tá precisando ouvir É. aquilo que a gente já vivenciou. Isso é o melhor, eu acho que seria o propósito principal, assim, da rede social, né, do que hoje tem, assim, dessa mídia que a gente tem hoje aqui, dessa troca, dessa possibilidade que a gente tem Uhum. de trocar, né, informação com pessoas do mundo inteiro. Eu acho que tinha que ser usado mais para isso mesmo, né, É, Porque a rede se usa tanto. social. pra besteira, né? Tem de tudo, né. É verdade. Inclusive virou um lugar muito de crítica pesada, né. Pesada. Um ambiente, às vezes, até ruim, né. Você prefere não estar lá pra não ler ou ver coisas que você não quer ver. Eu fiz uma limpa ali nos perfis que eu Eu acompanhava. também. Eu fiz uma limpa. Porque tem também. coisas que te deixa mais pesado. Exato, eu também. Te deixa mal depois que você lê aquela notícia, Me aquelas tornei coisas. até menos constante, sabe. Aham. Mas é isso, eu acho que o mais importante é filtrar. Porque a partir do momento que você consegue achar os perfis, né, que tem mais a ver com você, que tem as Uhum. mensagens que você quer ter contato todos os dias, né, que você quer ler e saber mais, Uhum. fica mais leve, né, fica mais tranquilo. Sim, com certeza. A gente, quando a gente gravou o episódio falando sobre aquilo que a gente consome, Legal. é muito. A gente Importante. fala, né? A gente tem aquele cuidado em falar sobre o que a gente consome fisicamente, Comida, comida. Aham. alimentação. E a Entendi. gente não se preocupa com o que a gente consome, do que a gente vê, do que a gente ouve, Verdade. né? E Porque tudo é assim, alimento, né? tudo é alimento. É verdade. Exatamente, isso tudo é alimento. Então, às vezes a gente fica se alimentando de coisas que não nos fazem bem em nada. Pode não fazer mal. É. Mas não me faz mal. Mas te faz bem? É verdade. Até no ambiente materno tem muito essa coisa de, Meu até às Deus do vezes uma céu. competição de, meu filho já dorme a noite toda. E a Ai, gente que fica, bom ai pra meu você. Deus. Dorme Uma junto comparação, também. né? Dorme a língua É. junto. Descansa. Pode entrar numa coisa de comparação, julgamento, competição, sei lá. Pode ser muito pesado ou pode ser uma troca, né? Uma coisa mais leve também. Exatamente. O seu dorme bastante. O que O você seu não fez? dorme. Como que... o seu Poxa, não... olha, o meu também tinha dificuldade, mas ele. Se eu fiz isso, talvez possa te ajudar. Porque nunca é assim, pode te ajudar. É sempre assim, nossa, o seu não dorme, o meu dorme. Ai, que bom. O Dorme seu a não sua come língua. isso. Ai, o seu O aqui. meu já, nossa, nessa idade não fala direito ainda. Nossa, o meu já tava na faculdade, 2 anos, a criança. Nossa, é muita opinião. É muita, É muita opinião. É muita opinião. Se alguém E o precisar que- de água pra engolir a opinião, Exatamente, já Tem tem aí aqui, à um disposição. Não, o que hoje eu acho que eu fiquei um pouco mais tranquila, assim, com as opiniões. Lógico que às vezes tem uma ou outra que é bem inconveniente, que incomoda. Mas eu acho que quando você vê na realidade ali, que é o dia a dia, que é aquilo, no dia a dia, é você que tá ali. É verdade. Na madrugada, é você que vai acordar, é o pai, né? Então, assim, quando você entende aquilo ali, quando o bebê passa mal, é você que leva, é você que faz. Então, assim, hoje em dia, eu filtro bem, assim, é legal. Quantas vezes essa pessoa acordou de madrugada? Nenhuma, né? Então, não sei se... eu não sei se eu preciso considerar, entendeu? né? Porque na hora de fazer mesmo... Na hora de fazer, Não tô falando aqui que a gente tem que ter uma postura arrogante, orgulhosa, de não ouço ninguém. Não, eu fico muito feliz e eu procuro também ajuda de mães mais experientes que eu. Eu também não gosto dessa postura de arrogância, né? Só eu que sei. Só eu que sei, não. Até porque eu não sei, eu estou aprendendo. Mas eu falo nessa coisa que é mais... que te pega nesse lugar de competição, de palpite, de passivo-agressivo, de querer te fazer se sentir mal, sabe? Desnecessário. Nesses lugares, tem opinião que eu escuto, eu falo assim, mas nunca acordou de madrugada pra cuidar da minha filha, tá tudo bem, pode ficar com a tua opinião, tá tudo certo. É bem gente isso, não não tá precisa- no dia a dia, né, pra saber. Exato. Então, assim, eu entendo, ok, mas você vê que é uma opinião, é só isso, não preciso É só pegar uma pra mim. opinião, Mas incomoda, tem umas que Incomoda. irritam. Mas até nisso, a leitura bíblica traz um conforto, assim, eu acho, até na questão da maternidade, sabe? Com certeza. Né? E uma vez eu, falando com uma amiga minha sobre alguma coisa também que eu queria falar, eu acho que era
alguma coisa que eu queria que o Mário entendesse, numa questão da maternidade, né? Mas homem é homem, mulher é mulher, tem papéis diferentes. E eu lembro que eu conversei com essa minha amiga também, que é cristã, e ela tem, assim, ela me dá bons conselhos, né, nesse sentido. Ela já tem 2 filhas um pouco mais velhas. E aí eu falava, nossa, mas eu queria muito que o Mário entendesse isso, isso, isso. Mas eu não quero ser a chata de ficar falando e tal, mas... Aí ela falou assim, olha só, eu vou te falar uma coisa, eu entendo você, já passei por isso, sei que é assim mesmo. Não é diferente em outros lugares, né? Todos os maridos são assim. Vou te falar, se o Espírito Santo não falou com ele ainda, não adianta você falar. Coloca isso na sua cabeça sempre que você quiser perturbar, né, alguém com alguma opinião. Porque existe a hora da pessoa realmente ter aquele entendimento. Seja o exemplo. E aí você vai acabar. E realmente eu falei, nossa, isso me confortou, sabe? Porque eu falei, faz muito sentido, né? Porque quem sou eu pra ficar falando alguma coisa que a pessoa tem que entender sozinha, né? E uma vez eu li também que às vezes a gente tá muito preocupado. Se a gente, por exemplo, uma coisa que no início, né, da maternidade me tirava muito do sério era eu não ter tempo pra sentar e fazer minha leitura. E eu ficava, gente, eu falava até com Deus, eu falava, Deus, me ajuda. Senão eu não consigo Eu te quero, ajudar. mas não dá. Se eu te ajudo, você me ajuda também. Porque se não dá, às vezes eu abria, aí eu tinha que ir lá, falava, nossa, e isso me irritava muito. E aí, uma vez eu tava lendo um livro sobre maternidade, que tinha esse viés cristão, e a autora falava, presta atenção se você não tá adorando a si mesmo. Porque se você estiver também muito... Ai, meu filho acordou, não tive tempo pra mim. Ai, não. Às vezes você acha até que você tá querendo ter o seu tempo de adoração e tal, mas você tá querendo o seu tempo num sentido egoísta. Tipo, ai, eu não tomei meu café da manhã hoje. Ai, não tive tempo pra fazer a minha leitura. Não é nem tanto para Deus, mas é mais porque eu não tive o meu tempo da minha leitura. E eu falei, nossa, faz muito sentido. Aí, nesse livro, ela até falava, veja isso como um servir mesmo. Porque a maternidade é um serviço, assim, muito divino. E aí, veja como um servir. E até mesmo pra gente se lapidar como ser humano, né? E aí, hoje em dia, sempre que eu sinto uma emoção, assim, meu Deus do céu, o Joaquim tá me tirando do sério. Eu respiro e falo, não, é isso aí, eu tô me lapidando. É Deus me lapidando cada vez mais. E é um desafio diário. Mas a gente vai melhorando, né? Com certeza, Vai ajudando a gente vai se a melhorar como ser aperfeiçoando. humano. É verdade. Não, gente, é lindo, assim, essa transformação que a gente tá conversando aqui. Você viu que passou por todos os âmbitos da vida, né? Do físico, do emocional, da maternidade, da família. Casal, e principalmente aí o espiritual. Adolescência. E é muito legal, né? Quando a gente vê o quanto que Deus usa tudo, na verdade, na nossa vida para nos moldar, né? Então, você falou desde a sua adolescência, daquilo que você vivenciou muito nova, até a maternidade. Então, na verdade, Deus usa todas as fases, como a gente falou também, né? Eu, no meu caso, de ter crescido na igreja, mas só de depois, de fato, ter conhecido a Jesus. Tudo no final coopera para o bem. Tudo no final forma uma história, uma jornada, né? De caminhada ali na fé. E pode servir de experiência até mesmo para eu falar para uma filha, para um filho na adolescência que, olha, eu tive a ter experiência tal e hoje eu penso dessa forma, né? Não que eu não tenha, que eu tenha perdido, você namorou na adolescência, você não tem moral pra falar, né? Pelo contrário. Eu fiz. Exato. Pode também ser uma coisa tipo assim, virou um acervo pra eu perceber o quanto realmente, né? Falar assim, poxa, eu tive essa experiência e o resultado foi esse. Que resultado você quer, né? Exato, é uma escolha, né? Verdade. Exatamente isso. Ai, meu Deus. Gente. Gente, olha, o tempo passou tão rápido. Passou muito rápido. Né? Passou rapidinho. Mas foi muito gostoso esse papo. Eu amei também. Eu amei. Sério, foi muito legal. Foi muito legal mesmo. Foi muito bom. Por isso que a gente fala que a gente gosta dessa coisa do freestyle, porque você vê... Vai guiando, o assunto vai fluindo. Se a gente fosse estabelecer um tema, nós não teríamos falar sobre tudo um pouquinho, né? Então deu pra falar sobre tudo um pouco. Mesmo. Ai, foi legal. Todo mundo pôde conhecer um pouco mais a Pérola, fora das telinhas. E eu queria te fazer essa pergunta pra gente fechar aqui. Você
Você pensa em voltar pra televisão? Eu penso, com certeza. Você pensa? Nossa, não me vejo longe, sabe? Aham. Mas também me vejo mãe de mais de um filho. Então vou Ai, ter que conciliar aí gente. mas o eu... timing, com certeza. encontrar o tempo certo. Exato, exatamente. E Deus vai mostrar a hora Com certa. certeza. Gente, imagina outro Outro ou parrudo, ou outro. parruda. Mas Mas você o tem um Joaquim- nome pra menina? Eu penso em Catarina, sabia? Ai, Olha, lindo. lindo. Acho É. lindo. Eu acho Nossa, lindo nomes também. bem diferentes, né? Joaquim, Porque assim, quando a gente Catarina. vem. Tudo bem que Joaquim meio que ficou um pouquinho na moda também. Eu acho que hoje em dia tem mas bastante. Exato. Porque Eu acho lindo. vem uma leva de. Assim, sei lá, um artista tem um filho, É botou verdade. um nome. Aí, assim, às vezes a pessoa tá o tempo todo. Eu vi até um dia uma moça, não sei por que apareceu pra mim. Nunca vi essa mulher na minha vida, mas enfim. Acho que foi porque entrou em alguma polêmica. Porque ela tinha colocado o nome da filha dela de Mavi. E ela falou que ela não conhecia ninguém, que ela leu muito, procurou muito, né? Aí ela falou assim: poxa, agora vem o Neymar, vai e bota o nome da filha de Mavi. verdade. Todo mundo vai chamar Mavi. É verdade. Famoso A ainda. pop. Nossa. A pobre que Logo do estudou, Neymar. logo do Neymar. Igual quando ele colocou o nome dele do filho de Davi Luca, foi uma leva de É. gente com o nome de Davi Luca. É muita Nossa. influência, né? Não tem E jeito. aí é sempre assim, né? Uma pessoa, mas assim, lindo, Catarina, que aí vem. Catarina, acho lindo. Se for mais um Lindo. menino, vai ser Davi. Ai, que acho lindo lindo. também, A Davi. gente- o Joaquim já quase foi Davi. E aí virou Joaquim. Então você pensa em voltar. Com certeza. Não me vejo longe. Faz tempo que você. Eu engravidei no final de dezembro. E desde de 2021, né? Esqueci de falar o ano. Caramba, como passou É, rápido, passou né? Já rápido. tem Deus, 3 foi- anos. 3 anos. Vocês engravidaram e ela nasceu em Que tem 2022. os É meses porque de ela eu gestação. engravidei bem no início de 2022 e ela no final de 2021. E tem esse detalhe, assim, ruim no lado da atriz, né? Que desde a gestação já não pode trabalhar, porque a barriga vai crescendo, sai de é ponte. verdade. Aí esse é o lado ruim, né? Que você tem que... Mas assim, eu amei a maternidade de verdade, assim. Me identifiquei muito, muito, muito. Gostou tanto que quer ter Eu mais viveria um, né? disso. Não, mas é Eu maravilhoso mesmo. É. É muito bom. Eu amei. Então, eu quero muito voltar, mas eu tenho muita vontade de me dedicar de verdade aos meus filhos, assim. Eu falo pro Mário que hoje em dia teve um dia que eu parei pra pensar, e no futuro, o que eu vou olhar pra trás e falar, nossa, eu sou feliz, que bom, minha vida valeu a pena. Não é ter muito dinheiro na conta, não é ser famosa, é muito conhecida mundialmente, nacionalmente. Não é... Eu falei, cara, é ver meus filhos criados, assim, sei lá, fazer um jantar em casa, os 3, que eu já imagino com 3. Meu Deus. Os 3 lá grandes, sabe, bem criados e tal. E, nossa, isso vai me fazer olhar e falar, cara, valeu a pena a minha vida, sabe? E aí eu muito parei pra legal. pensar nisso, eu falei, não, eu tenho que colocar esse plano... Executar, esse exatamente. Mas é isso, é fazer o hoje, o futuro que a gente visualiza, né? Verdade. É exatamente isso. Eu entendo bem isso, assim, que é aquilo. Quando a gente pensa no curto prazo, né? Você vê ali as noites mal dormidas, a gestação que é incômoda e tal. Talvez é fácil falar assim, ai, poxa, nossa, cansa, realmente é desgastante. Mas quando você pensa no longo prazo. No todo, é um detalhe muito pequeno, né? É um pedacinho. E passa tão rápido. Cara, Esses é 2 anos, eles voaram, assim. Voaram. Eu olho e falo, caramba. É verdade. Aquele período de gente, se puerpério. voaram e pra de- mim, que tô de longe. Parece uma imagina eternidade ela. naquele momento. Naquele momento, mas quando passa assim, ó. Passa rápido. E eu aí tenho você lembrança boa, olha- porque parecia assim, ai, que saudade de amamentar, ai, que saudade de Aham. pegar pequenininho, assim, sabe? Ficaram as coisas boas na Eu minha vejo cabeça. as fotos. Exato, você ignora aqueles dias, assim, que você dormiu Esquece. super mal e que você tava ali. Aquilo anula e só É. fica realmente o que é bom, só fica aquela coisa que você olha pro seu filho hoje e você fala, caramba, como valeu a pena cada noite mal dormida ou não dormida. Imagina isso daqui a alguns anos, né? É bem uma coisa de Imagina Deus isso. mesmo, assim. Total. Eu percebi por que eu tô aqui no mundo, né? Por que eu nasci mulher? É isso mesmo. Tive um filho, tá aí. Vou ter outro, então. É o privilégio que só nós temos. Muito A legal. Pérola falou um negócio sobre ela, que ela já visualiza os filhos, né? Eu lembrei dos salmos que você fala, que foi o da Alice, que os seus filhos crescerão a
a roda da A sua roda mesa. da mesa. E aí, Legal. na hora que ela falou assim, me veio na hora, assim, os salmos. E é que a da Eu acho que é Débora... o 119. Foi o salmo que a gente fez a Verdade. revelação da Alice, que eu contei pra Nossa. família que... E na hora que a Pérola eu falou, tava eu já grávida. vejo os Na meus mesa, filhos no na jantar. mesa. Na É. hora me veio os salmos na cabeça. Os seus Caramba. filhos crescerão... Ai, gente, vou Eu falar, porque visualizo bem esse isso salmo mesmo, assim. merece ser lido sempre que ele é lembrado. É. Mas deixa eu ver se eu encontro. É 119? Não é 119? 119? Acho que é. Não, 119 não. 129? 128? Ih, gente, agora pra eu 191, lembrar. aquela que às vezes Não. inverte. Não, tá aqui, 128. 128. Que diz assim: a tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas da oliveira à roda da tua mesa. Ai, que lindo. Eis que assim será abençoado o homem que tem meu Senhor. Eu acho lindo. É lindo. E aí, na hora que ela falou, me veio o salmo que Na você... hora. Os filhos ao os redor filhos da ao redor mesa. da mesa. E é isso. E É. você crescendo com seus filhos, implantando a palavra de Deus, o que te espera é isso. Seus filhos crescerão à roda da sua mesa. Amém. É isso aí. Nossa. Gente, eu amei. Ai, é tão ruim despedida, né? tão Despedida ruim é tão despedir, assim, é né? tão Vamos mais ruim uma despedir. Vamos falar de mais uma coisa. Eu lembrei de mais uma coisa, eu vou falar, já que a gente tá aqui sem querer se Tamo aqui, despedir. A gente tava até falando disso do ensinar, né? Que você falou de ensinar o caminho que deve andar, né? E eu gosto muito de pensar nesse versículo, porque é aquilo, tudo que tá na Bíblia, ela é uma verdade. Independente se a pessoa acreditou ou não, é verdade. É. Né? O que Sim. O Lennon colocou ali, ó, Salmo eu já 128. Obrigada. Aniversário. Eu não tinha visto. Obrigada. E eu gosto muito dessa passagem, porque assim, é isso que a gente tá falando aqui. Você vai ensinar o Joca, e à medida que a gente aprende mesmo, que a gente vai ensinando, a gente vai aprendendo, Deus vai lapidando e a gente vai ensinando eles. E é aquilo que a gente falou já aqui, né? Deus não faz a nossa parte. Então a nossa Verdade. parte é ensinar. Ensinar a criança o caminho que deve andar e quando ela crescer, quando for velho, não se desviará. Então, a nossa parte é ensinar. Deus não vai fazer essa parte por nós. Ele não vai ensinar. Nós quem temos que ensinar e Verdade. ensinar pelo exemplo, ensinar, enfim, através da palavra, intercedendo pelos nossos filhos, nós temos que ensinar. Mas a parte de Deus também a gente não precisa ficar preocupado, né? Muitas pessoas falam assim, nos dias que a gente vive hoje, mas como assim? Você vai ter filho nos dias de hoje? Mas como assim os dias de hoje? A nossa parte a gente vai fazer e confiar que Deus fará a parte dele. Sim. Até porque a palavra de Deus, a Bíblia diz que céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará. Então, a palavra de Deus, ela não está condicionada a um período de tempo, ela não tem prazo de validade, ela não está assim, olha, essas promessas são válidas até o dia tal, do mês tal, do ano tal, a partir desse mês passou de... Não tem validade. Então, ainda que os dias estejam maus, e a gente sabe que vai ficar pior, porque nós cremos de Gênesis e Apocalipse. Sim. Ainda assim, toda promessa que está escrita, ela é verdade, ela é real para quem crê e ela vai se cumprir na vida de quem crê. Aqui o que resta é obedecer, fazer a nossa parte, que é ensinar e Exato. confiar que Deus vai cuidar dos nossos filhos, vai guardá-los para o propósito que Ele os criou para ter nessa terra. É verdade. Então, Caramba! É. Caramba! Arrasou! foi Deus. Glória a Deus. Era Amém. isso que eu tinha que lembrar de falar, tá bom, gente? Era só isso. Era esse recado final. Não, mas é uma coisa Mas que é. fica muito na minha mente, assim, desde que eu já vi até um engravidei vídeo da sobre Alice. isso, sobre ter filho agora, né, próximo do fim dos tempos. né? Uhum. Sim, sim. E eu vi um casal falando sobre isso até. Mas você fechou super bem. Gente, toda a glória para Deus. É. E estamos muito agradecidas por te receber aqui, Pérola. Sério, foi maravilhoso. Que bom, eu Você é amei. uma pessoa muito querida e as portas estão abertas sempre que você quiser voltar pra gente conversar Por mais um favor, pouquinho é. quando estiver aqui no Tivemos Rio. pouco assunto, então você pode ver que você pode voltar que teremos Pois é. um pouco mais. Isso porque o pessoal não viu que a Exatamente. gente ficou conversando já mais de Muito uma hora tempo antes de antes, dar o play. Rendi aí mais alguns episódios. Então, você é sempre bem-vinda. Muito obrigada por ter Obrigada. ficado aqui com a gente. Muito Amei nosso obrigada papo. mesmo. É mesmo, foi muito bom. Foi muito Foi bom, muito não bom foi? mesmo. Amei também, foi um prazer.
estar aqui agora pessoalmente, porque eu já escuto o podcast. Ai, muito obrigada é pelo muita seu honra, carinho. né? Eu amei. Obrigada a todos vocês que escutam o nosso podcast. Muito obrigada e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.